O Brasil! O Brasil é um país que foi descoberto pelos portugueses. O Brasil é um país de diferentes etnias, que abriga as mais divergentes culturas do mundo. Sua extensão territorial é ocupada pelos recursos mais necessários da humanidade e, assim como a quinta maior extensão territorial, também já fomos a quinta maior economia do mundo, dentre os mais de 200 países existentes. Hoje somos uma democracia em construção e não uma democracia plena, mas o nosso direito de protesto é mantido. A nossa liberdade é parcialmente demonstrada no exercício legal das condutas do nosso povo, que anda pelas ruas marchando com as suas lutas. Somos um amontoado de mais de 5.000 cidades. Completamos um espaço territorial imenso de riquezas naturais, de um povo criativo, mas que precisa melhorar a sua educação, precisa escolher melhor os seus governantes, precisa de maior igualdade de direitos, antes mesmo de pensar numa liberdade desenfreada, sem governança. A liberdade é um fenômeno exercido desde que haja a sua devida responsabilidade. O que mais me impressiona no povo brasileiro é a sua incrível capacidade produtiva, alegria talvez fingida, mas que denota o ímpeto de seguir em frente. O povo brasileiro, assim como qualquer outro, pode deixar a desejar em certas condutas, mas em sua grande parte se manifesta livremente, vai para o seu trabalho, é alegre e festivo. Se eu imaginasse um país considerado como um sinônimo de perfeição, atribuiria todas as pessoas como iguais. Mas na realidade, não há ninguém igual. Se sentir em plena harmonia num país é uma questão que diz respeito a uma imensa relatividade. Mas, seguinte, o que é o Brasil e o que esse país ainda precisa? O Brasil é um país diverso. O Brasil é um país liberal, até mesmo de maneira exagerada em grande parte dos seus locais. O Brasil é um país inconstante. O Brasil é um país de grupos divergentes. O Brasil é um país que já passou pelo comando de ditadores de primeira linha, assim como democratas. O Brasil é hoje um país com imensos problemas, estagnado em raízes antigas. O que lhe falta? Falta o básico para muitos. Falta uma filosofia mais desejada. Falta uma real preocupação do povo e de todos os principais governantes pela busca de uma verdadeira justiça social. Falta fazer as devidas correções com muita coragem para que possa caminhar por um maior desenvolvimento econômico e de uma justiça que cumpre com a legislação mais adequada possível. Se fosse para falar os maiores problemas e mais antigos problemas desse país, certamente eu diria que é o problema da desigualdade, o problema da corrupção, o problema da excessiva liberdade que descumpre leis, o problema da má gestão de recursos, o problema da má gestão também em outros locais. Mas o problema maior é, no fundo, a prática trabalhista. Cada profissional
do administrador ao advogado, do professor ao engenheiro, do operário ao médico, do político ao militar, do empresário ao escritor, do comerciante ao recepcionista, precisa não só buscar cumprir adequadamente as suas funções, como realmente enxergar os pontos negativos do país, encarar como uma luta a ser travada. Deve ter princípios antes de querer ser um grande profissional, não olhar para um povo, mas para o próximo. Venho aqui, neste dia especial, em homenagem ao país que eu nasci, como brasileiro, quero ler a nossa Constituição, a parte inicial dela, para que seja bem lembrado, talvez para você que não tenha disponível em casa. A Constituição da República Federativa do Brasil, o preâmbulo, parte inicial. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Dos princípios fundamentais, o título 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Bom, se eu explicasse cada parte aqui desse primeiro artigo da Constituição, talvez ficaria um vídeo extenso, mas a soberania, como a própria palavra diz, talvez eu atribuiria como significado de que nós temos um Estado onde vai pertencer a liberdade de uma pessoa exercer a sua soberania, como ocorre no poder executivo. Então, uma determinada soberania, ou talvez com sinônimo de hierarquia, terá sempre no país. A cidadania é o direito de cada um poder exercer os seus direitos civis, como, por exemplo, ter no mínimo um registro de nascimento e você realmente poder ser considerado um cidadão desse país, não importando se você é um desempregado, se você tem uma alto aporte financeiro, enfim, a cidadania que promove as pessoas realmente como pertencentes de uma nação. A dignidade da pessoa humana é, para mim, respeitar os valores humanos básicos,
talvez estão empregados na Carta dos Direitos Humanos que você pode buscar na internet. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa é que cada um por si possa ir buscar, criar o seu próprio aporte financeiro e realmente ter a dignidade de enfrentar o meio de trabalho diariamente, podendo ter aquele seu chamado ganha-pão. O pluralismo político seria as divergentes opiniões entre as pessoas do país. É poder ter diversos partidos, é poder cada um decidir por si qual partido acha o mais adequado. É ter um meio plural a ser exercido nesse campo político. É cada um poder discordar do outro. Enfim, venho para ler o segundo artigo, que diz: são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que significa cada um? O legislativo é responsável por criar e modificar leis. O executivo é o poder exercido pelo presidente da República. E o judiciário é o responsável a julgar até mesmo um crime, por exemplo, que um executivo pode cometer. Só que esses poderes, eles, apesar de estarem separados, ou digamos parecerem separados, eles devem ter uma harmonia, como diz na própria Constituição, entre si. Eles, a princípio, não deveriam, ao meu ver, ter uma autonomia maior, cada um comparado ao outro, e sim um princípio de harmonia. Então, seguindo aqui a Constituição, artigo 3, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Pois bem, eu penso assim quanto à Constituição, principalmente, que isso deve ser exigido e cumprido na prática diária. Tem-se os profissionais adequados, eu espero, que trabalham no meio jurídico, que podem dar essa devida observância à Constituição, se ela realmente está sendo exercida a pleno, da primeira página até a última. E eu aqui trouxe só a parte introdutória. Se você quer ler toda a Constituição do nosso país, que foi promulgada, ou seja, foi instaurada em 1988, que tem um vídeo lá do Ulisses Guimarães, que ele levantando a Constituição e assim estabelecendo uma nova Constituição para o Brasil. Você pode encontrar no YouTube esse vídeo. A Constituição mesmo você pode encontrar pesquisando no Google, só digitando Constituição Federal de 1988. E se tem uma capacidade de leitura e uma capacidade de persistência, pode ler
artigo por artigo. Aqui na que eu tenho deixa eu ver aqui, são 250 artigos, fora as emendas, que explicam bem a realidade. E eu gostaria de falar para você assim: a Constituição realmente está sendo cumprida? Cada linha que você for ler, cada artigo, eu diria, que você for ler, você conseguiria colocar uma pergunta no final: mas isso foi cumprido? Realmente? Pelas informações que você tem? E pela sua devida percepção? Ah, pois bem, aí fica no critério de cada um julgar. Tenham um ótimo restante de feriado, pessoal. Já estamos aqui passando das 10 horas da noite. Eu agradeço realmente muito a todos que continuam me acompanhando aqui, me aguentando nessa incrível rede social, onde eu encontro pessoas que tendem a serem elas mesmas, a promover um conteúdo que pode ser sim interessante, produtivo, mas principalmente útil para determinadas pessoas. E o meu objetivo está descrito agora de maneira mais sintética na descrição ali que você encontra no meu YouTube. Abraço, boa noite.